A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje quero falar a respeito de Metusalém. Este homem tão misterioso que viveu durante 969 anos foi a pessoa que mais viveu sobre a face da terra. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 5, no versículo 27. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos e morreu. Esta é uma história muito interessante. Metusalém viveu 969 anos. Foi a pessoa que mais viveu na face da terra. Mas por que Metusalém viveu tantos anos sobre a face da terra? Para entendermos a vida de Metusalém, vamos voltar no versículo 21 deste mesmo capítulo. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Metusalém 187 anos, e gerou a Lameque. E viveu Metusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metusalém 969 anos. E viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé. Amém? Pegando o contexto dessa palavra, esses eram os dias que a maldade tinha crescido grandemente sobre a terra. E a gente vê na palavra que diz o seguinte, no versículo 22, e Enoque andou com Deus. Mas o que quer dizer essa palavra, e Enoque andou com Deus? Bem, nesse tempo, Enoque era um grande profeta de Deus. Enoque anunciava a vinda do Messias. Enoque anunciava o fim de todas as coisas, o juízo de Deus com a segunda vinda já do Messias. Então, nós vemos no livro de Judas, no capítulo 1, Judas é apenas um capítulo, Judas, versículo 14 e versículo 15, que diz assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Amém? Este versículo, ele se refere à segunda vinda de Cristo, fazendo juízo. Isso ainda vai acontecer no futuro. Mas, naquela época, ao juízo que ia acontecer no dilúvio, Enoque profetizou, e a gente vê isso no nome de Metusalém. O nome de Metusalém é profético. O seu nome em hebraico é Metushelach, que quer dizer, quando este morrer, isto virá. Ou seja, Enoque profetizou no nome do seu filho que quando ele morresse, viria o dilúvio. Este era o juízo para aquela época. Vamos ver agora quando que veio esse dilúvio. Segundo o livro de Gênesis, no capítulo 7, no versículo 6, diz assim, e era Noé da idade de 600 anos quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Aqui nós vemos que Noé, que era neto de Metusalém, já tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. E agora, como vamos saber se essa profecia se cumpriu? Acompanhe comigo. Em Gênesis 5, no versículo 25, diz assim, e viveu Metusalém 187 anos e gerou Lameque. E diz também no versículo 28, e viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, e o chamou Noé. E somando a idade de Metusalém, quando gerou Lameque, de 187 anos, mais a idade de Lameque, quando gerou Noé, de 182 anos, e mais os 600 anos que Noé tinha quando veio o dilúvio, dá uma soma de 969 anos. É interessantíssimo.
Nós vemos aqui que quando veio o dilúvio sobre a terra, no ano 600 da vida de Noé, Metusalém havia morrido naqueles dias ou no próprio dilúvio. Mas por que Metusalém viveu tantos anos? 969 anos, foi a pessoa que mais viveu sobre a face da terra. A resposta a essa pergunta nós vamos encontrar estudando a vida de Noé. Segundo o livro de Pedro, 2 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, que diz o seguinte: E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Aqui a palavra nos diz que Deus não perdoou o mundo antigo. Aqui esse contexto fala sobre o juízo. E Deus não perdoou o mundo antigo, guardou Noé, pregoeiro da justiça. A palavra pregoeiro da justiça, do grego kerux, quer dizer mensageiro do evangelho, pregador do evangelho, mensageiro da justiça. Então nós vemos aqui que Noé, naquela época, assim como Enoque, pregava o evangelho, pregava a vinda do Messias. Nós vemos no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 8 e 9, que diz que Noé achou graça aos olhos do Senhor. Noé andava com Deus. Ele era varão justo e reto em suas gerações. Amém? Então nós conseguimos entender por que Metusalém viveu tantos anos sobre a face da terra. Noé, naquela época, pregava o evangelho, e ele pregou tanto tempo para que eles pudessem ter a chance da salvação. Assim como nos nossos dias está sendo pregado o evangelho, nós temos a palavra, e tantos têm a oportunidade de receber a salvação. E então nós vemos que naquela época, Deus deixou Noé pregar o máximo possível. E Metusalém viveu 969 anos para dar mais tempo para a humanidade, para que se arrependessem. Assim como nos nossos dias, nós vemos que a maldade, a iniquidade, a impiedade está crescendo tanto nos nossos dias, que Cristo deixou na sua palavra dito que seria a sua vinda como nos dias de Noé. Então nós vemos no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 14, que diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Nós vemos aqui que o evangelho de Cristo está sendo pregado sobre toda a terra. Isso está sendo pregado há tanto tempo, já há mais de 2000 anos, e muito tempo ainda será pregado, como nos dias de Metusalém. Aí então virá o juízo, aí então virá o fim. Amém? Espero que você tenha recebido esta palavra, guarde ela no seu coração, medite sobre esta palavra, entenda que Deus o ama e quer a sua salvação. Que Deus o abençoe e receba esta palavra em nome do Senhor Jesus.